pegasse, por exemplo, o meu dedo fosse um sentimento. É como se eu quisesse tirar ele. Não existe. Ele faz parte do meu ser. Ele faz parte de mim, irmão. Como eu vou tirar algo que faz parte de mim? Como? Não existe. Como eu vou tirar a culpa de mim? Ah, aceitando. Beleza, mas e a dor que ela me causou? Vai causar. Que ela vai causar sempre. Perdi minha avó tem um mês, parceiro, 92 anos. Vai causar a vida inteira essa dor. Então nós temos que entender, ei, a culpa, a dor, a saudade faz parte de mim. Faz o que eu sinto quando estou passando por ela. O que eu penso quando estou passando por ela? Pensamento é um processo mental, sentimento é o que eu sinto baseando-se neste processo mental. E isso mostra, dá uma ferramenta para vocês de cura emocional, de libertação emocional. E dá uma ferramenta para vocês levarem para o profissional com assertividade uma real problemática. Porque toda vez que você ficar lá 40 minutos falando com o psicólogo, falando, é como você vem numa reunião de partilha e partilha, e no final continua praticando as mesmas insanidades. Se você não se conscientizar, se você não for o criador, o seu próprio criador de sua história, o próprio entendedor de sua história, você nunca vai conseguir modificar baseando-se no que o outro fala. Se não for, eu vou te dar um exemplo, eu sou o exemplo. Quantas vezes no início da minha dependência emocional, eu escutava alguém falando assim, ah, eu fiz isso, e eu lá, totalmente arrogante, falava assim, eu, capaz que eu ia chegar a esse ponto. Fiz pior. Fiz pior. Agora, com esse entendimento de entender que eu preciso saber, meus pensamentos geram um sentimento que gera uma reação. Olha isso, penso, sinto e ajo. Então o que eu tenho que entender? Os meus pensamentos. O 10º passo é isso, escrever. E lembrando, toda vez que eu escrevo, toda vez que eu exteriorizo aquele pensamento, eu vejo o que eu sinto, porque eu vou estar estimulando o meu cérebro. Eu estou escrevendo lá, eu estou pensando isso. Você vai estar trabalhando o seu cérebro, correto? Legal. Então você vai estar escrevendo, primeiro estímulo. Segundo, você vai estar pensando. Vamos lá, vamos trocar a ordem. Primeiro, você vai estar pensando. Segundo, você vai estar escrevendo. Terceiro, você vai estar lendo. E o quarto, você vai estar falando. Exatamente. E olha, vou falar mais um estímulo aí. A letra A é diferente da letra S, não é? Ou seja, A, você está fazendo um estímulo. O S, outro estímulo. Ou seja, você vai estar impregnando aquele conhecimento de você mesmo dentro daquele passo. Dentro daquele diário. Não vai ser o outro falando para você. Ó, você fez isso, você tem isso. É você, mano. Nós temos que usar o nosso ego ao nosso favor. Nós temos que usar o nosso próprio eu em nosso próprio favor. O nosso próprio Deus eu em nosso próprio favor. Mas com humildade, com os princípios da programação. Porque se eu for humilde em reconhecer que eu trago uma culpa, se eu for humilde em reconhecer que eu trago um ressentimento, se eu for humilde em reconhecer que eu trago um remorso, eu posso tratar aquilo. E lá na frente, eu vou trazer o meu amor próprio, porque eu curei aquilo que me machucava. Eu tratei, na verdade, aquilo que me machucava. E eu só vou conseguir tratar aquilo que me machucava com excelência se eu souber o que eu estou tratando. Nunca gravem isso e vou ser usado em dizer e confronto quem for ao contrário. Vou falar com assertividade isso. Nunca vocês vão conseguir gravar o que um terapeuta fala, um conselho que um terapeuta fala. Vocês vão levar ele na memória, sim.
Porque nós usamos frases marcantes. Nós usamos jargões marcantes. Nós temos essas ferramentas marcantes. Mas vocês têm a responsabilidade de ser o seu próprio terapeuta familiar. Vocês têm a responsabilidade. E têm a capacidade também de ser o seu próprio terapeuta. De forma alguma alguém vai tirar esse mérito de vocês. E se não forem vocês que fazerem isso, eu posso falar, decorar tudo aqui, eu posso decorar a Bíblia, eu posso decorar tudo. Olha lá. Fazendo um inventário pessoal significa que criamos o hábito. O que é hábito? É o que a gente costuma fazer. É um comportamento repetido várias vezes. Sim. De olhar regularmente para nós mesmos, nossas ações, atitudes e relacionamentos. Ação é proveniente de quê? Comportamento? Não, ação é um comportamento. Pensamento. Do quê? Pensamentos. Pensamento. Eu penso e ajo, ok? Atitude é a mesma coisa que ação, certo? E relacionamento é a forma que eu relaciono com as pessoas e principalmente comigo mesmo. Comigo mesmo. Olha que loucura, irmão. Criar o hábito de olhar para mim, para minhas ações, atitudes e relacionamentos. Olha lá. Somos criaturas de hábitos vulneráveis às nossas velhas maneiras de... Pensar, Tá escrito isso aqui no 10º passo? Não sei, eu não li o 10º passo ainda. Tá. Olha lá. Somos criaturas de hábitos vulneráveis à nossa velha maneira de pensar e agir. E olha, vamos mudar para a questão de... Não vamos falar da depressão aqui. Vamos lá. Vamos falar da depressão, da ansiedade. E consequentemente a gente chega na dependência química. Qual que é a pior dificuldade da pessoa que tem depressão? Pensar positivamente. Dificuldade de pensar positivo. autoestima. Autoestima. Agir. Né? Agir também. Agir, é porque eu penso, sinto e ajo. Qual que é a diferença, cara, de uma patologia para outra? Nossa, vocês querem ver eu brigar quando alguém chega e fala assim, ah, mas ele é dependente químico. Aí eu vou, a pessoa senta e fica sofrendo de ansiedade. Olha que loucura, né? Tudo a mesma coisa, quando fala tudo mesmo nome. Gosta de ficar no meio da testa. Mas é mais fácil colocar a culpa no outro. Não é? É que aos olhos da sociedade, dependente químico não é bem visto, né? É claro, eles fazem. Nós fizemos cada merda, né? Tem aquele preconceito também que a gente foi buscar a nossa doença, né? É o cultural, né, Vlad? O cara mata, depressão, não. a pessoa vai lá e mata Ah, a outra. não, a pessoa não Ah, mas tem ela é depressão. doente, ela tem depressão. Depressão. Aquele desconto, né, Bobado? Hã? Tem aquele desconto, né? É, Gustavo? Um exemplo clássico. A pessoa matou a outra, mas coitado, ele é doente, tem depressão. Exatamente. A pessoa matou o outro, mas também ele é um drogado. Exatamente. Esse preconceito É. já é cultural, né? É cultural. O próprio dependente químico tem preconceito dele mesmo. Porque ele não se ama. Identifico. Tem vergonha, né? Não é? Não é? Não é? Ou Identifico. até entre eles, eu uso droga tipo A, outro usa droga tipo B, É. e assim por diante. Olha lá, Gabriel. Às vezes, parece mais fácil continuar no velho trilho da autodestruição do que tentar uma nova rota, aparentemente perigosa. Não precisamos ser encurralados pelos nossos velhos padrões. Família, Identifico muito isso aí. olha pra você ver. Medo do novo. Medo do novo. Nós sabemos que uma vez um hábito, um comportamento memorizado, ou seja, acordar, tomar um café, acender um cigarro. Vou para outra patologia.
Sempre pensar que não é suficiente para alguém. Outra déficit de cognitivo. Acreditar que eu não posso confiar nas pessoas. A tendência é mais fácil continuar nesses pensamentos. É mais fácil. Por quê? Porque a gente não conhece o confiar nas pessoas. A gente traz a experiência de que quando confiamos, e criamos esse hábito de pensar dessa maneira, porque o novo traz medo. Porque nós não sabemos. O que nós sabemos é que dói. O que nós aprendemos é que dói. A experiência de vida nos trouxe isso. Só que a recuperação, ela exige essa mudança. Ela exige, não é uma opção. Você quer se recuperar? Então, meu irmão, eu te exijo, é como se a recuperação falasse, eu te exijo você mudar esse padrão. Senão você vai continuar no mesmo ciclo. Ou você muda, ou tudo se repete. Fato. É mais fácil continuar no velho trilho, ou seja, eu vou continuar aqui mesmo porque aqui eu já conheço. Aqui eu não vou me machucar. Eu vou ser arrogante com as pessoas, porque aí elas vão ter medo de mim. Ninguém vai me machucar. Eu vou mentir para não assumir a responsabilidade do meu erro. Por você mesmo. Porque a verdade dói. Mas quem vai poder descobrir se é assim que funciona? Eu! E o 10º passo, ele serve para isso. Para identificar a sua maneira de pensar, como você está pensando, o que você sente. E te dá a ferramenta para mudar, irmão. Porque quando você se enxerga, as coisas mudam. Porque não é o outro falando. É você se enxergando. Aí você não muda se você não quiser. Ó. Temos que corrigir nossos problemas com a vida e evitar que eles se repitam. Tá aí, ó. Temos que examinar nossa vida e corrigir nossos problemas. Examinar, irmão. É examinar, é continuidade, é se enxergar, é entender. É procurar se conhecer, irmão. É escrever, é falar sobre você, é falar as merdas que você pensa. Não adianta. Se você não tratar isso aqui, você vai tratar na próxima, se tiver a próxima. Não adianta. Não existe ser humano perfeito. Aqui dentro, sabe o que eu vou ser ousado falar? Eu gosto daquele que dá mais trabalho, porque ele está mostrando quem ele é. Ninguém chegou aqui comendo Coca-Cola e paçoquinha, irmão. Totalmente disfuncional. Aquele cara que veste uma máscara. Oi. Se quiser concluir, pode falar? Pode falar, querido. Gustavo, eu quero te perguntar, o 10º passo ele foi feito para você fazer um inventário, né? Um inventário moral aí, mas ele foi feito para ser corrigido ou analisado por outra pessoa ou por você mesmo? Meu brother, é assim. O processo de recuperação, nós somos seres com uma verdade absoluta já. Certo? Eu tenho minha verdade sobre a vida. Eu sei que o Flamengo é o melhor time do mundo. E pra você? Palmeiras. E pra você? São Paulo. Cada um tem a sua verdade. Ou seja, que nem aquele dia, ó, um exemplo do futebol que houve. Você viu que você tinha sua opinião. Ele tinha a dele. Certo? Onde eu quero chegar com isso? Por exemplo, eu colocando ali no papel a minha verdade, certo? É a minha verdade. Às vezes é necessário o quê? Opiniões, conselhos de pessoas que estão do lado de fora da situação. Se envolveu sentimentalmente, né? De pessoas que estão de fora da situação. Para quê? Porque tem certos pontos chamados pontos cegos, que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar, mas outra pessoa consegue. Algo que às vezes passa despercebido pra gente.
e outra pessoa consegue enxergar. Entendeu? Então assim, eu acredito ser legal isso. Outra pessoa corrigir? Exatamente. Não corrigir, Não, mas não feedback, né? exatamente. Mas sabe que eu vejo que, pelo menos aqui dentro de uma comunidade, eu vejo um dilema de você não querer se expor ao ponto porque vai ser lido por um terapeuta. E a pessoa fica, às vezes, meio receosa de escrever alguma coisa e se prejudicar, entendeu? É uma cultura. Porque ela fica falando, pô, cara, eu vou escrever alguma coisa que eu fiz, ou pensei, ou que eu acho de alguém. Aí vai falar pra minha mãe, pra família. Não, e tal. vai falar pra... Entendeu? Então, cara, eu acho que se o profissional que fizer isso, ele nem deveria ter uma CRT. Quem sabe que tem. Sacou? Sim. Ele nem deveria ter uma CRT, não pode se chamar de profissional. Eu identifico com o que ele falou aí. Não pode se chamar de profissional esse cara. Entendeu? Eu penso assim. Porque a família já tem uma doença, que é a codependência. E não aceita essa doença. Porque também tem preconceito. Entendeu? Então, um profissional que pega isso, usa como ferramenta para estender um contrato, para usar isso como algo para prejudicar o paciente porque o paciente está fazendo merda aqui dentro. Esse cara tem que ser caçado, tem que ser colocado no grupo de denúncia, porque ele não serve para a área. O terapeuta, ele acolhe. Ele está tomando vantagem sobre as emoções do Entendeu? acolhido. O terapeuta, ele acolhe. Eu peço esse voto de confiança para vocês. Entendeu? Eu peço esse voto de confiança para vocês. Porque assim, porque eu sei o que é sofrer calado. Eu sei o que é lutar sozinho, durante muito tempo. Porque eu tive medo de acreditar. Porque colocaram na minha cabeça, cuidado com o que você fala, eles podem aumentar o seu contrato. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Existiu já um pequeno cidadão, um senhor. Mas o que não é espiritual, cai por terra. Cai por terra. Legal. No lugar de errar, você vai aguentar aqui mesmo. É. Eu penso assim. Eu acho assim, falo tem que alguns eu penso terapeutas mesmo, que se esqueceram de onde vieram. Melhor me foder aqui mais tempo do que voltar a É que usar. você quer ficar também, Melhor quebrar a cara aqui do que quebrar a cara lá fora e voltar de novo, né, irmão? O que acontece? Existem alguns profissionais que esqueceram de onde vieram. Da lama também. Tá ligado? Toda vez que eu leio um 10º passo, eu lembro da minha história. Falando de mim. Lembro da minha história. Eu não leio o nome lá. Eu falo assim, ó, vou ler de mim. Eu leio na primeira pessoa ainda. Eu leio na primeira pessoa ainda para que eu viva a história do cara. Vamos lá. Examinamos as nossas ações durante o dia. Prejudicamos alguém? Temos que admitir que estávamos errados. Encontramos dificuldade e fazemos um esforço para resolvê-las. Tá vendo? Situações do dia a dia. Houve uma discussão. Houve um pensamento que me machucou. Houve uma lembrança que me machucou. Tudo isso tem que ser relatado. Tudo isso tem que ser exposto. Para quê? Para que haja um tratamento nisso. Se não expor, não vai ser tratado. Não adianta, porque daí pega o psicólogo, né? Pega o psiquiatra, pega o terapeuta, vai numa reunião, discussão de casos que está voltando. Acho muito bom, glorifiquei a Deus por causa disso. 2 cabeças, 3 cabeças, pensa melhor que uma. Né? Pega tudo isso e fala assim, ó, pô, ele tem uma problemática. Aí eu vou lá na história da sua família. O que ele passou? Com as atividades que vêm sendo dadas. O que ele passou? Aí eu chego e falo assim, ei companheiro, vamos pensar. Ó, você colocou aqui no exercício 2, olha pra você ver. Você colocou no exercício 2 aqui, que o seu pior defeito é esse. Aí você colocou aqui no seu 10º passo, que você sente uma culpa de ter feito isso. Você está entendendo? Vai juntando, você vai construindo a sua história. E detalhe, e não é eu que estou falando, é você que está expondo.
Não fica muito mais fácil você expor a sua dificuldade do que eu falar a sua dificuldade? Imagina, é isso que tem que ser, é assim que é o tratamento de depressão, é assim que é o tratamento da bipolaridade. A pessoa ela é conscientizada e recebe as ferramentas para isso. Mas a única pessoa que vai ter que executar essas ferramentas é a própria pessoa. E da mesma maneira eu gosto de usar a ansiedade, que eu sou muito ansioso. Ansiedade também. Você fica com aquele pensamento, você não dorme bem, você não vive bem, você sofre com excesso de futuro ou excesso de passado, você fica com medo do que vai acontecer, antes mesmo de acontecer. Aí vem as reações do corpo, o coração bate forte, você treme, você respira muito mais aceleradamente. E tem um dia péssimo. Mas quem vai poder mudar isso? O fluoxetina? Ou o seu controle cognitivo? Ou o seu autodomínio? Lembrando que você falou, né, daquele livro lá, qual que é o nome mesmo da guerra lá? O Senhor da Guerra. Senhor da Guerra, né? A Arte da Guerra. A Arte da Guerra, é. A Arte da Guerra. O pior inimigo nosso não é a droga, é nós mesmos. Exatamente. Exatamente. As pessoas, vou ser honesto pra você, quantas pessoas que passam na minha vida com estado de depressão falam assim, o problema é a depressão. Não é. O problema é a maneira que você se enxerga. Não é? Concordo. Sem contar que diagnóstico de doença é um comércio hoje em dia. É lógico, é moda. É um comércio. Eu tenho borderline. Não caçoando da doença. Né? Porque é sério. Né? Mas colocaram isso. Colocaram isso. A pessoa usa como muleta, não tenta sair da situação. Justifica É suas atitudes por causa da doença. É difícil sair da O situação. meu primeiro psiquiatra até hoje eu sou esquizofrênico. Eu também. É verdade. Ele fica falando, entendeu? O cara olhou pra mim e falou assim, você é muito louco. Eu falei assim, eu sou mesmo. Eu sou mesmo, você nem tá ligado. Eu falei, louco é pouco. Quer dar uma pausa agora, tio? Que hora que é? 11. 11? Então vamos lá, vamos dar uma pausa. Valeu? Se começasse a ler, se perdesse o raciocínio.